Alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é o giro pelo futebol brasileiro. 10 campeonatos estaduais: paulistão, carioca, mineiro, gaúcho, baiano, catarinense, cearense, goiano, paranaense, pernambucano. É um giro pelo Brasil. Todo final de semana, todo domingo, fechadas as rodadas nos estaduais, tem o vídeo completo aqui no Plantão do Paulinho. Aí você vai dizer o seguinte: mas Paulinho, o vídeo é grande. Eu sou baiano, eu não quero saber do campeonato gaúcho, paranaense, pernambucano. Você vai na descrição do vídeo. Ou então aqui no próprio vídeo, procura o seu campeonato baiano. Ah, Paulinho, mas eu sou de Goiás, eu quero ver o campeonato goiano, quero saber do meu Vila Nova, do meu Goiás, do meu Atlético. Procura na descrição, ou então vai no vídeo aqui, vai direto pro goiano. Não precisa ver todo o vídeo. Procure o seu campeonato, a marcação, o tempo certo do seu campeonato e veja o seu campeonato. A partir de agora no Plantão do Paulinho, vou atualizar a tabela e também o regulamento desses 10 campeonatos. Antes, uma dica da KTO. Aqui embaixo, ó, as odds para Sport Recife e Afogados que jogam nesta segunda-feira, 8h30 da noite, pelo Campeonato Pernambucano. Vitória do Sport pagando 1,23. O empate tem a odd de R$6 e a vitória do Afogados pagando R$10. KTO.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Deixa eu começar com o Paulistão. Você é paulista? Você torce aí para os grandes do futebol de São Paulo? Para os times do interior? Então fica aqui no vídeo. Ah, mas Paulinho, eu sou paranaense. Procura aqui na descrição, vai direto para o Campeonato Paranaense, certo? Deixa eu começar com o Paulistão aqui então, pessoal. Lembrando, o Paulistão teve clássico nesse domingo. O Palmeiras bateu o Santos por 2-1. Rafael Veiga e Flaco Lopes marcaram os gols do Palmeiras. O Otero fez o gol do Santos. O São Paulo derrotou em casa a Portuguesa por 1-0. Luiz Gustavo marcou o gol da vitória São Paulina. Coringão perdeu fora de casa para o São Bernardo por 1-0. Lembrando que dos grandes do futebol de São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e também o Santos, apenas o Corinthians não é líder do seu grupo. Lembrando, são 4 grupos com 4 equipes em cada chave, totalizando 16. Ao final de 12 rodadas, os 2 primeiros de cada grupo avançam para as semifinais. Semifinais dentro dos próprios grupos. Grupo A tem o Santos como líder. Grupo B tem o Palmeiras. Grupo C tem o Bragantino, aqui o Coringão é o único que não é dos grandes, que não é líder. E o São Paulo lidera o grupo D. Ao final das 12 rodadas, primeiro e segundo colocados de cada grupo vão para as quartas de final. É jogo único. Hoje, por exemplo, teríamos na Vila, Santos e Portuguesa. Jogo único. Hoje o Santos é líder com 6. A Lusa ocupa a segunda posição com 3. Grupo B tem Palmeiras com 7. Guarani com 4 na segunda posição nos critérios. Hoje teríamos no Allianz Parque, jogo de quartas de final, Palmeiras e Guarani. Vamos seguir aqui. Grupo C tem Bragantino com 4 em primeiro, Corinthians com 3 na segunda posição. Pelos critérios aqui de desempate, o Coringão tem uma vitória contra nenhuma vitória do Mirassol. Hoje teríamos nas quartas de final em Bragança, Bragantino e Corinthians. Finalmente, o grupo D tem São Paulo e São Bernardo com 7 pontos. Nos critérios, o São Paulo é líder. Então teríamos hoje, como jogo de quarta de final, jogo único, São Paulo e São Bernardo. Digamos, São Paulo e São Bernardo, Bragantino e Corinthians, Palmeiras e Guarani, Santos e Portuguesa, se terminassem empatados no tempo normal, a decisão da vaga iria para as penalidades máximas, ok? Vamos para o Campeonato Carioca. Passei aqui, Campeonato Carioca, vamos lá. Campeonato Carioca que teve o Fluminense, tem o Fluminense como líder, isolado. O Fluminense venceu por 3-0 nesse domingo em Nova Iguaçu. Isaac, Luan Freitas e também o João Neto marcaram os gols da equipe do Fluminense. O Botafogo é vice-líder, venceu o Sampaio por 2-0. O Vasco da Gama ocupa a terceira posição. O Vasco jogou em Brasília nesse domingo contra o Bangu. Logo a 4 minutos de partida, começando o jogo, o Jair foi expulso. Mesmo com um homem a menos, o Vasco empatou com o Bangu em 2-2. Praxedes e Paê marcaram os gols da equipe do Vasco da Gama. Fluminense 10 pontos, Botafogo 9, Vasco 8, Portuguesa 7 ocupam as 4 primeiras posições. Lembrando que o Flamengo está com um time B, jogando
esta reta inicial do Cariocão. Empatou em 0-0 o Flamengo com a Portuguesa no sábado, é o 8º colocado com 5 pontos. Hoje o Flamengo estaria fora da disputa do título do Campeonato Carioca. Disputaria a Taça Rio com Nova Iguaçu, Boa Vista e também com Madureira. Estariam disputando hoje o título do Campeonato Carioca. Fluminense, Botafogo, Vasco e Portuguesa. Lembrando que o Fluminense, por exemplo, ele está também com time alternativo, porque o time principal do Fluminense encerrou a temporada de 2023 mais tarde, disputou o Mundial de Clubes, consequentemente o Fluminense também com time alternativo, mesmo assim é líder. Hoje teríamos o Fluminense campeão da Taça Guanabara e os 4 aqui disputando o título do Campeonato Carioca. Teríamos nas semifinais hoje Fluminense contra a Portuguesa, Botafogo contra o Vasco, semifinais do Campeonato Carioca. Semifinais da Taça Rio hoje seriam Nova Iguaçu contra o Flamengo, Boa Vista contra a equipe do Madureira. Caindo para a Série B, o Audax Rio. Beleza? Vamos para Minas Gerais. Em Minas, o América é líder, tem 6 pontos na tabela. O América goleou nesse domingo, fora de casa, Ipatinga, por 6-1. Para não me perder aqui, ó. Mastriani, aí teve um gol contra, Fabinho, Alê, Marlon e Renato Marques, os gols do América. O Cruzeiro empatou com o Atlético em 1-1, Wesley Gasolina marcou o gol do Cruzeiro e o Galo, nesse domingo, goleou por 4-0 o Democrata de Governador Valadares. Maurício Lemos, Zaratio, Edenilson e Hulk marcaram os gols do Galo. Que é o seguinte, pessoal, o Campeonato Mineiro tem as suas 12 equipes divididas em 3 grupos de 4 equipes. Só que eu não vou botar os 3 grupos aqui, porque o que vale para a classificação mesmo, para a próxima fase da competição, é a classificação geral do campeonato. Então vamos aqui, ó, classificação geral. Hoje estariam indo para as semifinais do Campeonato Mineiro. América com 6, Itabirito 4, Tombense 4, Atlético também com 4. Nos critérios, atenção, hein? Nesse exato momento, passadas 4 rodadas, Cruzeiro e Atlético estariam fora da disputa do título. Teríamos América contra Atlético e Itabirito contra Tombense nas semifinais do Campeonato Mineiro. Taça Inconfidência. Semifinais. Hoje, Cruzeiro contra Uberlândia, Atlético contra Patrocinense. Claro que teremos uma sequência ainda de rodadas pela frente, né, pessoal? Falei isso aí, 4 rodadas. 2 rodadas até agora tivemos aí no Campeonato Mineiro, até o momento. Então, consequentemente, é apenas o começo de competição. Com 4 pontos de Itabirito, Tombense, Atlético e Cruzeiro, mas apenas 2 rodadas. Tem aqui Patrocinense e Uberlândia com apenas um jogo até agora. Lembrando que, então, ao final das 12 rodadas, aliás, das 8 rodadas, final das 8 rodadas, teremos aí os 4 primeiros da classificação geral indo para as semifinais, do 5º ao 8º indo para a Taça Inconfidência, e do 10º ao 12º, os 3 últimos, vão para disputar o Triangular da Morte. Porque dos 3 últimos, 2 caem para a Série B da próxima temporada. Entenderam? Então essa questão é importante aí. Deixa eu passar agora, pessoal, para o Campeonato Gaúcho. Vamos lá, Gaúchão. O Inter é líder isolado. Goleou no sábado o Ipiranga de Erechim por 3-0. Alan Patrick, Wanderson e Arangues marcaram os gols do Inter. Arangues marcando seu primeiro gol após o retorno ao Internacional. O Juventude perdeu para o São José por 1-0 no sábado, no Pastaré, mas mesmo assim ocupa a 2ª posição. Nesse domingo, o Grêmio derrotou em Pelotas o Chavante, o Brasil, por 1-0. Gol marcado pelo André Henrique. O Grêmio subiu da 8ª para a 3ª posição na tabela. E o Caxias ocupa o 4º lugar, empatou em casa com o São Luís em 2-2 e, portanto, ficou aqui na 4ª posição. Lembrando, pessoal, atenção, hein? Que ao final das 11 rodadas, são 12 times, ao final das 11 rodadas da fase classificatória, os 4 primeiros serão mandantes no jogo de quarta de final, para enfrentar do 5º até o 8º colocado. Então, 11 rodadas, passam 8 para as quartas de final, jogo único na casa dos primeiros colocados. Hoje, por exemplo, teríamos Inter contra São José, primeiro contra o 8º. Jogo único no Beira-Rio, o Inter jogando pelo empate para passar às semifinais. Juventude contra Ipiranga. Jogo único no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Juventude jogando pelo empate para chegar às semifinais. O Grêmio contra o Avenida. Jogo único na Arena
e o Grêmio jogando pelo empate. E finalmente, Caxias e Novo Hamburgo, no estádio Centenário em Caxias do Sul, com o Caxias jogando pelo empate contra o Noia para chegar às semifinais. Hoje estariam caindo Santa Cruz e também Guarani, que tem apenas um pontinho na tabela. Inter 7, Juventude e Grêmio 5, Juventude e Grêmio 6, Caxias 5. Novo Hamburgo, Avenida Ipiranga e São José, todos com 4. Aí tem São Luís com 3, Brasil com 2 e os dois últimos aqui, Santa Cruz e Guarani com apenas um ponto na tabela. Vamos seguir? Vamos para Boa Terra, Campeonato Baiano, que está na sua 4ª rodada. O Bahia a Feira de Santana derrotou o Bahia de Feira por 2-0. Jean Lucas e Everaldo marcaram os gols do Bahia. E o Vitória nesse domingo goleou em casa por 3-0. Juazeirense, Cabutanga, Alejandro e também o Caio Dantas marcaram os gols do Vitória. São 10 equipes disputando o Campeonato Baiano. Ao final das 9 rodadas na fase classificatória, os 4 primeiros avançam para a fase semifinal e os 2 últimos caem para a Série B da próxima temporada. Hoje teríamos, nas semifinais do Baiano, Vitória contra Juazeirense e Bahia contra a equipe do Barcelona. E caindo, Jacuipense e também o Itabuna. Vamos para Santa Catarina. Criciúma tem 100% de aproveitamento. São poucos times dos estaduais que têm 100% de aproveitamento. Criciúma é um deles. 3 jogos e 3 vitórias. Criciúma que jogou e venceu nesse domingo o Ercílio Luz por 2-0. O Marquinhos Gabriel e Felipe Viseu marcaram os gols da equipe do Criciúma. O Barra é surpresa, é vice-líder. O Avaí de virada jogou em casa na ressacada, derrotou a Chapecoense por 3-2. Igor, Giovani e Pedrinho marcaram os gols do Avaí. E o Perrote 2 vezes os gols da Chapecoense. O Figueirense empatou fora de casa com o Brusque em 0-0. São 12 equipes, 11 rodadas na fase inicial, na fase classificatória. Ao final das 11 rodadas, os 8 primeiros avançam para a próxima etapa da competição. Aí o primeiro enfrenta o 8º. Hoje teríamos, por exemplo, Criciúma contra Chapecoense, Barra contra Concórdia, Avaí contra Joinville, Marcílio Dias contra Brusque em jogos de ida e volta nas quartas de final. E os 2 últimos caem para a Série B da próxima temporada. Caindo hoje, Inter e também Nação. Criciúma 9, Barra, Avaí e Marcílio 6 pontos, Brusque 5, Joinville, Concórdia e Chapecoense 4 pontos na tabela. Vamos para o Campeonato Cearense. São 2 grupos com 5 equipes em cada chave. Grupo A enfrenta o Grupo B nessa fase classificatória. São 5 rodadas. Ao final das 5 rodadas, pessoal, o primeiro colocado de cada chave avança direto para a fase semifinal. Segundo e terceiro colocados vão jogar uma partida de quarta de final. Jogos de ida e volta, mas quarta de final. O Fortaleza, ele goleou por 5-0 nesse domingo Barbalha. Pikachu 3 vezes, Lucero e Moisés marcaram os gols do Fortaleza. O Ceará venceu com gol do Raí Ramos, o Floresta por 1-0. E o Ferroviário, o Ferrão, derrotou por 2-1 fora de casa o Atlético. Hernandes e Ciel marcaram os gols da equipe do Ferroviário. Fortaleza e Iguatu também tem 100% de aproveitamento, 2 jogos e 2 vitórias. Então hoje, Fortaleza e Iguatu estariam indo para as semifinais, Maracanã e Floresta estariam indo para uma repescagem de quarta de final, mesmo acontecendo com o Ceará e também com a equipe do Ferroviário. Entenderam como é que é o esquema e como é o regulamento do Campeonato Cearense? Tá certo? Entenderam? Então vamos seguir aqui. Vamos para o Campeonato Goiano agora, que tem o Vila Nova como líder com 9 pontos na tabela. Teve clássico nesse domingo, Vila bateu o Atlético por 2-1. Alisson e Roberto marcaram os gols do Vila Nova e o Daniel fez o gol do Atlético. O Goiás empatou com a Aparecidense fora de casa em 1-1. O Juninho marcou o único gol do Goiás na partida. E a surpresa nessa reta inicial do Goiano, com 4 rodadas, é o Goianésia. Goianésia que fora de casa nesse domingo derrotou o Morrinhos por 1-0. Goianésia, que é vice-líder. São 12 equipes no Campeonato Goiano. Ao final de 11 rodadas da fase classificatória, os 8 primeiros avançam para as quartas de final. Hoje teríamos Vila Nova contra Anápolis, Goianésia contra Jataiense, Goiás contra Goiatuba e o Goiânia contra o Atlético. Caindo hoje, Craque e também Morrinhos. Vila Nova 9 pontos, Goianésia e Goiás 8,
Goiânia, Atlético e Goiatuba com 7, Jataiense com 6, Anápolis com 4, fechando o G8. Aí vem Aparecidense com 3, Iporá e Craque com 2, Morrinhos com apenas 1 ponto na tabela. Vamos para o Campeonato Paranaense, que tem o Coxa, o Coritiba como líder isolado com 10 pontos. Coritiba venceu de goleada o Operário nesse domingo por 4-0. Robson, Matheus Friso 2 vezes e Jean Pedroso marcaram os gols do Coritiba. Já o Furacão Atlético venceu por 2-1 o Galo Maringá. Julimar e Pablo marcaram os gols do Furacão. São 12 equipes nesta fase classificatória do Campeonato Paranaense, 11 rodadas na fase inicial. Ao final das 11 rodadas, os 8 primeiros avançam para as quartas de final. Hoje teríamos Coritiba contra Operário, Cianorte contra PSTC, Maringá Futebol Clube contra o Cascavel e o Atlético contra a equipe do Azures em jogos de ida e volta nas quartas de final. Coritiba 10, Cianorte 9, Maringá e Atlético 8, Azures 7 pontos, Cascavel 5, PSTC e Operário 4, fechando o G8. Caindo hoje o São Joséense com 2 e o Galo Maringá com apenas 1 pontinho na tabela. Para fechar nosso giro nacional, vamos a Pernambuco. Campeonato Pernambucano que tem o Náutico como líder isolado com 11 pontos na tabela. Teve clássico no fim de semana, no sábado. Náutico bateu no Arrua do Santa Cruz por 2-1. Marcos Júnior e Paulo Sérgio marcaram os gols do Náutico. O João Diogo fez o gol da equipe do Santa Cruz. E nesta segunda-feira, 8h30 da noite, fechando mais uma rodada, que é a 5ª rodada, tem Sport Recife e Afogados. Temos 10 equipes no Campeonato Pernambucano. São 9 rodadas na fase classificatória. Ao final, atenção, hein? Ao final das 9 rodadas, primeiro e segundo colocados avançam direto para a fase semifinal. Terceiro, quarto, quinto e sexto colocados vão disputar uma repescagem de quarta de final. Então hoje, por exemplo, o Náutico com 11, o Central com 10, estariam classificados para a fase semifinal. Ficariam aguardando lá. Quartas de final. O Retrô com 9 pontos pegaria o Petrolina, que tem 6. O Sport, que tem 9, enfrentaria o Santa Cruz, que tem 6. Lembrando que o Sport tem, consequentemente, um jogo a menos aí, o Retrô também, o Afogados. Como o Sport joga em casa contra o Afogados nessa segunda-feira, se ele vencer vai a 12 pontos, ultrapassa Retrô, Central e Náutico e assume a liderança isolada se o Sport vencer o Afogados nesta segunda-feira. Mas então hoje né, domingo, teríamos Náutico e Central nas semifinais, Retrô contra Petrolina, Sport contra Santa Cruz, jogos de ida e volta nas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Caindo hoje, Porto com 3 pontos e o Flamengo com apenas 1 pontinho na tabela. Foi o nosso Giro Nacional aqui no Plantão do Paulinho. Campeonatos paulista, carioca, mineiro, gaúcho, baiano, catarinense, cearense, goiano, paranaense e também pernambucano. Prometo que em vídeos que farei mais adiante durante a semana vou trazer também outros campeonatos estaduais aqui. Não esqueça, hein? Sempre acompanhando o Plantão do Paulinho, as informações aqui, atualizando tudo sobre as competições regionais e também nacionais no Plantão do Paulinho. É isso aí.